Então, nesse momento, nós vamos sentir toda essa espiritualidade, amiga. Sentir Eliamar, sentir Ruiz, sentir os irmãos que estudam junto conosco, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito amparo e de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? Nós paramos no capítulo 4. No capítulo 4, naquela parágrafo que começa assim: o professor mal terminou sua fala e foi interrompido. Acharam? Uhum. Sim. Então, ele foi interrompido por Marcondes. E aí, é a pergunta de Marcondes. Estará meu irmão fazendo uma crítica velada às obras de André Luiz, que explicam em detalhes o plano espiritual? A gente tem mania disso, sabe? Infelizmente. O que a gente faz na Terra, que a gente não tem aquelas assim que a gente defende. Eu vou dar um exemplo bem drástico, né? Porque é drástico. Quem é Santos, quem é Corinthians, quem é Palmeiras é Palmeiras. Não pode se misturar. Porque ali, você entendeu? A gente também às vezes tem isso. Se a gente lê um autor, é André Luiz. Imagina, Robson Pinheiro. E não é assim. Todo mundo tem a sua verdade. Todo mundo tem a sua importância. Kardec, quando estava ali, ouvia todo mundo. Ele não deixava de ouvir as pessoas. Porque era assim que ele conseguiu fazer a codificação. E que a gente tem que ter um predileto? Não consigo compreender isso. E é interessante aqui, ele nem está criticando o André Luiz. Ele está falando que as pessoas não entenderam o que o André Luiz falou. E é isso que a gente conversa. A gente, Maria Rita, a gente, desde o despertar espiritual, que a gente vem falando. Eles não conseguem compreender. É porque as pessoas estão colocando o André Luiz aqui nesse livro também, como se ele fosse superior, fosse um espírito guia. E não é. O próprio Inácio fala, doutor Inácio fala, que ele, em nenhum momento da sua obra, o André Luiz se colocou acima de qualquer suspeita, né? Então, é que eles não interpretaram direito. E vocês veem que André Luiz, nas obras dele, só descreveu o que ele estava vendo no plano espiritual. Exatamente. Com um olhar de médico, é claro. Mas ele só descreveu o que estava. Então, em nenhum momento eu quero menosprezar André Luiz. Não é isso. É um espírito que demonstrou uma capacidade muito grande de superar as próprias dificuldades. De transformação, né? Mesmo, né? Isso. Então, ele é um espírito a ser considerado como não um modelo a seguir, mas um exemplo de esforço, de dedicação, né? Mas como diz aqui o próprio... Marcondes. Não, o Cícero, né? O Cícero. No entanto, o meu amigo terá tempo bastante para descobrir que o fato material sobre a vida imortal destinado aos homens por André Luiz representa minúsculo grão de areia na praia infinita das verdades espirituais. É isso que as pessoas, que eu acho que as pessoas não conseguem compreender. O que André Luiz trouxe é muita coisa com relação ao plano espiritual, mas não é só aquilo. E aí, quando começam a falar de outras coisas que o André Luiz não descreveu, estão falando que o que André Luiz disse não é nada. Não, é muita coisa. E a gente tem que considerar isso. Mas a gente precisa considerar a visão de outros, as instruções de outros, para a gente fazer a nossa própria tigela de verdades nossas, né? Que nem, ó, se for falar do lado psicológico, veio Joana de Ângeles, mas veio irmãs. Tem uns que ficam com Joana de Ângeles e tem outros que ficam com irmãs. E se for colocar as duas, é praticamente a mesma coisa. Tem, às vezes, alguns assuntos se diferenciam, mas uma completa a outra, porque ninguém está indo para lugares diferentes. Tem Vanderlei e Robson Pinheiro falando
da limpeza dos cordões energéticos. O Robson fala de uma forma e o Vanderlei da mesma forma. Os dois é a mesma coisa, se complementam. Mas tem gente que vai ter mais afinidade de Vanderlei e tem outros que vão ter mais afinidade de ler Robson Pinheiro. E tá tudo certo, mas vieram trazendo novos horizontes, novas coisas, né? Ah, esse é o submundo. Não, gente, esse é um pedacinho que ficou faltando de André Luiz. E é por isso que todo mundo, quando a gente fala do despertar espiritual, fala que não é André Luiz, que André Luiz nunca escreveria um livro daquele. Mas aí o que a gente precisa, com tudo isso que a gente está lendo, né, é direcionar isso que está escrito para aquilo que a gente é e aquilo que a gente pensa, né? Olha só o parágrafo seguinte, o que falou o rapaz lá. Essa colocação é um reducionismo ao nobre guia. Que autoridade tem o senhor para essa afirmativa sobre ensinos tão completos? Desabafou o dirigente. Ou seja, ele está fechado para qualquer coisa diferente do que aquilo que André Luiz falou. Nós, será que a gente não fica assim também de vez em quando? Será que de vez em quando a gente não recebe um presente, uma dádiva do plano espiritual a respeito de novas formas de compreender determinada coisa? E a gente está tão fechado na nossa certeza de que aquilo é o completo que a gente nem consegue ver? Ou mesmo rejeita? É isso que a gente precisa refletir. Algo mais nesse pedacito? Não. Eu tenho na próxima página. Então faz. Onde aquele parágrafo que começa sem dúvida. Sem dúvida, essa série mediúnica será material para muitas encarnações, se estivermos falando do fundo moral que as compõe. Entretanto, meu companheiro, referente às novidades e revelações, André Luiz ainda tem, ele próprio, muito a dizer em acréscimo ao que já escreveu. Parece-nos, infelizmente, que os médiuns se sentem indignos de sua companhia. Eis um dos problemas muito explorados pelas trevas. Os núcleos de amor cristão do planeta precisam tomar consciência dessa ocorrência. Urge rasgar os véus. Aí fala, estaria porventura afirmando que existem outros médiuns em condições de receber André Luiz pela mediunidade? Olha só a falta de entendimento, né, sobre o que é um médium, né? Ele está duvidando que algum outro médium, a não ser Chico Xavier, poderia receber uma mensagem de André Luiz. E por que não? Não só André Luiz, mas todo o céu está à procura da terra. É de se lamentar a crença difundida entre os médiuns espíritas sobre a distância na qual se encontram os bons espíritos. Mais sofrível ainda é o conceito que possuem sobre mentores espirituais e espíritos superiores, como se fossem almas eleitas e infalíveis, vestidas de túnicas brilhantes, com linguagem empolada, as quais só seriam vistas, sentidas ou entendidas quando os médiuns vencessem todos os seus vícios e se tornassem criaturas impolutas. Não ia ser nessas encarnações próximas. Só daqui uns 400 anos que aí daria para fazer uma comunicação. Os opositores desencarnados não conseguiram impedir a difusão das ideias doutrinárias. Tá vendo? Os opositores. Os opositores, eles não conseguiram impedir isso. Todavia, causaram-lhe extrema deturpação, atrasando sobremaneira o alcance da maioridade do espiritismo e a maturidade dos espíritas. É de todos os tempos essa cultura de inferioridade. Muito agrada aos líderes da perversidade a ideia de que o Cristo e seus enviados estejam muito distantes das nossas necessidades, inalcançáveis por criaturas como nós. Com essa cultura da indignidade, atingiram alvos fundamentais. Então, a gente estava estudando para o curso, né, de imersão doutrinária e eu consegui ver isso daí. As igrejas vieram
incutindo na mente das pessoas esse distanciamento, para poder fazer com que as pessoas seguissem a religião pelo medo ou pela dificuldade de acesso a Deus. Então teria que utilizar um ser intermediário que seria supostamente mais elevado, que era o padre, o pastor, ou sei lá como chama a religião, para chegar até Deus. E é isso que muitas pessoas pensam. Quando chegou a doutrina espírita, todo mundo descobriu a questão espiritual, muitos ainda estão ligados a esse conceito, né? Essa crença de que nós, pobres mortais, não conseguimos chegar aos espíritos superiores. E isso não é verdade. Tanto eles se esforçam para chegar a nós, como nós, no nosso trabalho também, que devemos nos esforçar para chegar a eles. E a gente vê exemplos, né? A gente viu o exemplo que Jesus foi socorrer Judas, foi ele que foi ao socorro de Judas, no umbral, foi ele que foi resgatar. E a gente vê Maria vindo buscar Barçanufo, que era um espírito que estava encarnado fazendo o seu trabalho. Então, ó a grandiosidade de Maria, mas ela precisava daquele emissário e ela veio. Então, eles sabem, eles podem fazer isso. Eles vêm toda hora? Não, é evidente. Eles vêm com um propósito. E o propósito da busca do Barçanufo era o quê? Vai preparar lá a seara, porque precisa pegar esses lírios que estão nos pântanos, mas no sentido assim, plano superior, Jesus é o nosso governador, eles estão vendo. As diretrizes planetárias estão nos vendo. Então, tudo que acontece com cada um de nós foi porque faz parte do nosso aprendizado. Não existe nada errado. Está tudo certo. Não tem nada errado. Se aquele que está sofrendo mais, é porque em algum momento da sua vida ele falou que ele aguentaria passar. No plano espiritual é mais fácil? É. Quando está aqui, a gente não tem a lembrança, mas a gente tem o auxílio do plano espiritual que se mantém ali ao nosso lado. A gente só tem que manter a senha. E a senha é a nossa ligação com ele. Agora, se a gente se esquece, se a gente se revolta, aí é uma escolha que a gente fez. É porque a gente ainda não estava pronto. E aí, com o maior amor e com a maior paciência, ele vai nos aguardar no momento que estivermos prontos. O parágrafo seguinte é uma complementação de tudo isso. Porque também não é qualquer um que consegue se comunicar com esses espíritos. Né? Ele fala assim: evidentemente, será mais difícil a André Luiz obter os resultados excepcionais através do médium que não saiba conjugar os verbos servir e aprender, acrescidos da atitude do sacrifício. O problema não é a suposta distância na qual estejam os espíritos sublimes em relação aos homens, e sim a atitude enfermiça de apatia que preferem manter os homens relativamente aos espíritos sublimes. Então, principalmente para aqueles que estão começando o estudo da doutrina agora, né? O problema não é a gente achar que não tem o conhecimento suficiente para estar se relacionando com esses espíritos. O problema é a gente não se esforçar para fazer isso. Então, de início, talvez a gente não consiga ter esse... eu estou começando na doutrina agora, talvez eu não consiga ter o contato com esse espírito, porque depende daquilo que eu sou por dentro. Mas o trabalho incessante de aprendizado, de colocar à disposição e de ter a atitude, né, de você tentar se aproximar, vai fazer que em determinado momento essa conexão sirva. O que a gente vê é que muitos médiuns falam assim, eu não estou à altura, e para por aí. É aquela coisa assim, eu posso ajudar um espírito menor, que tenha menos conhecimento, mas eu não consigo falar com o mentor. Isso é crença limitante, porque se eu consigo um, eu consigo outro. Só que eu tenho que ir a ele. Tem que elevar. Sou eu que tenho que elevar. Ele baixa.
porque senão ele baixa o padrão dele. Não é que ele baixa o padrão dele, ele diminui algumas energias. Mas a gente tem que se colocar, a gente tem que sair dessa crença. Eu já trabalhei com muitos médicos que falavam, eu só trabalho em desobsessão, porque eu não vou passar a mensagem do mentor. Eu não passo a mensagem do mentor. Por que você não passa a mensagem do mentor? O mentor tá aí. Não. Não consigo, eu não consigo. Eu não fazia. E o mentor tava lá. Então, essa é uma crença que a gente cria e que cada um vai precisar trabalhar com ela. Porque falar eles podem. E eles estão ali. Isso só depende da gente. A gente acreditar na gente mesmo. Eu só não marquei mais aqui porque acabou a tinta do marcador de texto aqui. Alguém marcou alguma coisa além dele? Eu tinha marcado esse parágrafo aí. Ah, é? O problema é isso que agora que o Sérgio leu. Foi o último que eu marquei. Alguém mais alguma coisa? Eu marquei. Ai, Pode falar. desculpa. Tem 3 parágrafos abaixo. Eu marquei o último parágrafo, para corações como Marcondes. Eu tenho o anterior, então. Então vai, então leia, por favor. Não sei se devo continuar a escutar essas inovações, pois tenho as minhas próprias visões. Minha formação doutrinária não condiz com essa linha excessivamente inovadora. Depois de servir ao Espiritismo por tantos anos, já começo a me decepcionar com o ato da morte. Desde quando cheguei aqui, nada é como esperava, externou o dirigente com um mal súbito. Amiga, não sei se quero aprender ouvindo o que não me agrada. Creio não merecer isso depois de tanta luta no corpo. Essa é a rigidez que a gente encontra. Essa é a dificuldade que a gente tem de crescer. Vocês verem, olha só. Posso só complementar com você? Eu concordo. Uhum. E essa rigidez, essa inflexibilidade, muitas vezes somos nós, mas nós no nosso inconsciente. Uhum. Aí você fala, mas tá no inconsciente. Mas se a gente for buscar, a gente vai ver que a gente está nisso. O que é bacana a gente ver aqui nesse parágrafo é o seguinte: a pessoa dá mais valor àquilo que está escrito em determinado livro ou determinada linha do que continuar aprendendo. Ele fala assim, ó, minha formação doutrinária não condiz com essa linha excessivamente inovadora. Mas ele não foi saber se essa linha excessivamente inovadora, como ele fala assim, é melhor do que a que ele tem nesse momento. Porque a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende no Espiritismo é que o Espiritismo é uma doutrina de caráter essencialmente evolucionista. Ela vai evoluir sempre. Ela não vai se desmentir nunca, mas ela vai evoluir sempre. Então, sempre temos coisas a mais para aprender. Tanto que quando Kardec esteve aqui, fez a codificação e escreveu 5 livros bases do Espiritismo, em nenhum lugar ele falou sobre chakra. E hoje em dia é completamente difundido no meio espírita a existência e a utilização desses centros de forças. Então, é crescimento, né? Crescimento. A gente tem que... Por que eu destaquei isso? Porque é muito importante que a gente perceba que isso pode acontecer para que a gente não caia na mesma armadilha. Buscar sempre conhecimento com visões diferentes para aprimorar o nosso próprio conhecimento e a nossa própria visão. E aí, assim, isso o Espiritismo nos traz. Não encaixou, sabe? Eu não concordo. Busca uma outra obra, busca um outro autor, mas sobre aquele assunto. Porque tem diversos assuntos que vários autores, para você ver se é apenas a linguagem do autor, né? Para você trazer para a equipe que você está trabalhando. Para você colocar e todo mundo conversar, porque é assim que a gente vai trocando. E não ficar muitas vezes numa equipe,
Tá, eu vou aceitar, mas aquilo não tá confortável para mim. Eu não concordo. Eu vou. Porque isso não vai fazer bem para você. Olha lá, é mais fácil fazer que nem o Marcondes. Para mim não dá mais essa reunião, já deu. Tudo que vocês estão me falando não tá me fazendo bem, tá me agredindo. Por quê? Porque é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu lutei. Foi aquilo que eu fiz durante meus 45 anos. E tá tudo certo, eles respeitam, porque cada um tem o seu tempo. Maria Rita, você quer ler o último parágrafo? Sim, por favor. Para corações como Marcondes, é muito constrangedor despir-se de preconceitos enraizados no mundo físico, simplesmente em razão de não se adequar ao dinamismo da troca e da abertura mental para reciclar as concepções e posturas. Não é sempre uma coisa que vocês falaram, de todos os livros que a gente já estudou, que a gente tem que estar aberto a essa substituição de conceitos para o nosso próprio bem, para a nossa modificação. Não é, você não vai acabar com o mal, você vai substituir a ideia negativa por uma ideia positiva, não é isso que você sempre É isso fala? aí. Tem que ter a Mas, Que a flexibilidade, né? gente... mas o que a gente percebe aqui é a primeira frase, né, lá no início da frase, é muito constrangedor despir-se de preconceitos enraizados no mundo físico. Porque assim, é aquela questão do orgulho. Eu não quero admitir que pode ser alguma Entendi. coisa diferente do que eu penso, né? E aí, Não quero admitir que eu não sabia, né? ou o que eu sabia não era totalmente a verdade como eu pregava. Eu pregava, olha quantas pessoas estão ao meu redor, olha quantas pessoas eu conduzi. E como que vai ser agora? E se a gente e entender que a gente não conduz ninguém, que nem aqui. A condução é de todos, porque todos têm a sua opinião, né? Não tem uma linha mestra. A linha mestra que a gente segue é Jesus. Ele nos conduz. Mas assim, não existe alguém, não, tem que ser assim, não tem. O que a E gente, isso a gente carrega o nos que a dias gente de hoje. mais fala, né, ver esses exemplos e a gente tem que comparar com o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, porque nesse momento a gente está como observador, não é verdade? Observador do que está acontecendo naquela reunião. E a gente começa a perceber algumas coisas que não são legais. E aí a gente compara com o que a gente é para saber se a gente em determinados momentos não faz da mesma forma. E acaba fazendo, porque nós somos assim, né? Ele continua falando, né, que ele foi um bom homem. No entanto, descuidou da edificação do reino espiritual em seu sentimento, restringindo-se a volume de informações cerebrais, o que lhe dificulta a adaptação após o desencarne. Essa é uma coisa que eu quero fazer comigo, é edificar tudo aquilo que eu leio, eu quero edificar no meu coração, porque não adianta só ter a informação. Tem que vivenciar aquilo. É bom, né? Não é tem que, mas é bom para o meu próprio crescimento, para o meu próprio aproveitamento, o que vai me facilitar a vida daqui para frente, né? Muito interessante. Elegeu o conhecimento. Não, pode falar, pode continuar. Elegeu o conhecimento como sinônimo de autoridade e, em verdade, mesmo dizendo ouvir a todos, preferiu sempre seus pontos de vista pessoais. A morte, no entanto, convida-o a ter de ouvir o que deve, por não querer ouvir o que precisava quando na vida corporal. E aí a gente vê o que pode acontecer conosco se a gente tiver esse mesmo tipo de pensamento e sentimento aqui, né? Então, a, é até um pouco difícil a gente comentar dessa forma, porque é o seguinte: nós não estamos falando aqui que a gente deve pegar e começar a fazer tudo aquilo que qualquer um fale. Não é isso. O que a gente precisa é estar aberto ao novo, mas antes de colocá-lo em prática, passar pelo crivo da nossa razão. Aí sim,
passando pelo crivo da nossa razão e a gente achando que é certo, a gente põe em prática. O que a gente não pode é fechar a porta antes daquilo entrar na nossa mente para a gente poder raciocinar, né? E eu vejo uma coisa. Para a gente fazer isso, né? A gente precisa, e aí eu falo por mim, assumir essa responsabilidade consigo. Ter essa honestidade espiritual, emocional. Ó, eu sou assim. Eu sou assim. Não é síndrome de Gabriela, mas ó, eu penso e sinto assim. O outro vai pensar e sentir diferente porque ele não é igual a mim. E tá tudo certo. Dentro de um grupo, isso acontece, cada um pensa, mas na junção, todo mundo se unindo, trazendo o respeito, a gente consegue conversar. Agora, quando não, tem que ser do meu jeito, o grupo vai funcionar desse jeito, é assim, eu estou assumindo a responsabilidade pelo outro. E o outro está se omitindo de ser ele mesmo. Então tem os dois lados, aquele que está ali no comando, que não permite que o outro cresça, mas tem aquele que também que se omite. Não, eu vou ser guiado. Deixa lá, eu vou ser guiado. Não vai ser feliz. Não vai ser feliz. E Vai também ser. vai responder por isso. Porque se chega lá no plano espiritual e vai achar que vai passar reto, tem, A gente viu numa negócio do Fala Preto Velho, que tinha uma pessoa que foi assim. então, porque assim, os dois, assim, a gente tem que ser o que é. Porque dessa forma, não é encrencando. Mas, ó, eu penso nisso. Vocês dão muita risada. Quando eu falo assim, não, eu não concordo com você, Sérgio. Aí vocês ficam, né? A maior parte da risada. Eu falo assim, meu Deus, os dois. A gente não concorda. E tá tudo certo, porque a gente vai parar, vai conversar sobre aquele assunto e a gente vai achar um ponto em comum, através do respeito e do amor. Agora, se a gente falar assim, não, tá certo, é isso mesmo. Não! Porque é o meu crescimento. Quando chegar lá, sou eu que vou responder. E é o dele. Ó, também não concordo com você. Aí você fala assim, num grupo de 21 pessoas, as 21 baterem de frente, nossa, a gente vai conversar bastante. Não vai ser numa reunião que a gente vai resolver. Mas é um princípio. Um ponto vai estar lá. Qual é esse ponto? O mentor vai ajudar, mas a gente vai enxergar. Mas é aos poucos. Com muito respeito, com muita afabilidade, a gente vai exemplificando. Mas a gente não pode omitir, tá? A gente não pode esquecer que a gente aprende ou raciocinando e interiorizando aquilo que a gente viu, ou na experimentação. Na experimentação é tentativa e erro, né? E muitas vezes o erro causa muitas dificuldades para a gente. Eu marquei aqui que a gente parou no refeito mal-estar que quase se instalou entre todos. O professor Cícero continuou a sua explanação. Esse daqui eu queria comentar. Por que deu mal-estar? Eles estão desencarnados, são perispíritos, estão todos em reuniões, são espíritos, estão todos lá. Por que deu mal-estar? Pela divergência de pensamentos e tudo. Então, por causa da vibração. A partir do momento que a gente não vibra igual, a gente emite uma vibração diferente. E não importa se a gente está na Terra ou no plano espiritual, essa vibração é uma vibração pesada. Não é leve. Você está falando de André Luiz. Coitado de André Luiz. Mas espíritos de luz têm vibrações pesadas? Como? Mesmo esses espíritos que são espíritos de luz, eles têm vibrações pesadas? Marcondes assim, não era um espírito de luz, ele estava sendo resgatado, estava no hospital Esperança, tá? Como, aí onde que eu falo que como existe misericórdia e todo esse respeito? Ele foi chamado para uma reunião porque ele, para começar a ver, para começar a trabalhar, a gente está falando do Marcondes, foi ele que estava emitindo toda essa vibração, porque ele não tinha... Mesmo sendo de luz. Também vem um pouco da vibração da contrariedade que cada um teve, mais ou menos, porque se encaixava nos modelos que eles estavam falando. Né? E aí faz lembrar muito o que o Ruiz fala. O Ruiz fala uma coisa bem rapidamente para a gente iniciar. Já são 6:02. Vocês acham que nós somos
Quem, assim, se a gente está lá naquele patamar de luz, qual é o patamar de luz que vocês acham? O Luiz já falou muitas vezes com a gente, nós trabalhadores, quando a gente está interno. Não é isso, Juliana? Quem vocês acham que eles estão no mesmo embalo, eles são superiores, eles estão num patamar superior, mas tem dificuldades, imitem. Claro que eles têm um orar e vigiar muito maior, mas eles têm as dificuldades. E aí, conforme a gente vai estudando, porque senão a gente vai emendar um livro no outro e não vai dar certo, né? Porque a gente está aqui estudando um, mas no fundo a gente estuda dois, então a gente para por aqui. E senão a gente vai deixar o pessoal louco.